pessoal, sejam bem-vindos. Hoje nós vamos fazer a correção das atividades que eu passei para vocês na semana passada. A primeira é a seguinte: escreva 2,5 na forma de fração. Pessoal, 2,5 ele é um número finito ou infinito? Ele é um número finito, né? Ele acaba aqui no 5. Como eu sei isso? Eu não tenho 3 pontinhos aqui, eu não tenho nenhum traço em cima do 5, então ele é um número finito, ele é um decimal finito. Para todos os decimais finitos, a transformação em fração é simples. Nós copiamos esse número sem a vírgula, então se é 2,5, ele vai ficar 25. Na parte de baixo, no denominador, nós colocamos o 1 e agora nós contamos. Após a vírgula, tinha quantos números? Apenas 1. Então nós colocamos um zero. Então a fração fica 25 sobre 10, ou 25 décimos. Só que essa fração não é irredutível, eu preciso simplificá-la, não é verdade? Então, se eu simplificar essa fração, eu sei que dá para simplificar ela por 5, né? Simplificar é dividir o de cima e o de baixo pelo mesmo número. Se eu dividir ela por 5 em cima e embaixo, quanto eu vou ter? 25 dividido por 5 é igual a 5. 10 dividido por 5 é igual a 2. Então, pronto, agora sim. Então, 2,5 na forma de fração fica 5 meios. A alternativa correta, então, era a opção número 2. Ok? Vamos ao segundo exercício. Temos duas afirmações aqui. Vamos analisar uma de cada vez. O Batman diz que toda dízima periódica é um número racional. Então, o que é uma dízima periódica, né? Então, nós temos aqui, por exemplo, 1,333, olha só, está se repetindo. Isso é uma dízima periódica. Ou ainda, 2,1515 é uma dízima periódica. Então, ele se repete em algum ponto, tá? E o que é número racional? Número racional são todos os números que podem ser reescritos em forma de fração, né? E a condição para isso é que ele seja uma dízima periódica, né? Ou que seja um número inteiro. Assim, ele pode ser escrito em forma de fração. Então, o Batman está certo. Olha, toda dízima periódica, né? Então, vamos lá, eu tenho 3, 1, 2, 5, 1, 2, 5, e aí vai até o infinito. Isso é uma dízima periódica. Toda dízima é um número racional, porque eu consigo escrever isso daqui em forma de fração. Ok? Então, Batman está ok. E a mulher gato? A mulher gato diz que toda raiz quadrada exata é um número racional. Então vamos dar um exemplo aqui, uma raiz quadrada exata. Eu tenho a raiz quadrada de 25, é igual a 5. 5 é um número racional? Sim, né? Todos os naturais são racionais também. Eu consigo escrever o 5 em forma de fração. 5, por exemplo, é 10 dividido por 2. Vamos pegar outra raiz. Eu tenho a raiz de 49. Raiz quadrada de 49 não é 7, porque 7 vezes 7 é 49. E 7 não é um número natural, que é racional também? Então, sim. A raiz quadrada de 81 não é igual a 9? E 9 também não é um número racional? Não é? É um número natural, então ele é um número racional também. Então, chegamos à conclusão de que a mulher gato também está correta, ok? Os dois estão corretos nesse caso. Então, a alternativa era essa, mulher gato e Batman estão certos, ok? No terceiro exercício, pedia para que nós escrevêssemos 2,444 na forma de fração. Então, observe, eu tenho uma dízima periódica, não é? Está se repetindo aqui. Como que eu vou escrever isso? Primeiro eu vou abreviar, né? Eu posso escrever 2,444 como sendo 2,4 com um traço em cima, ok? Abreviei essa escrita. Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos copiar o número sem a vírgula. Eu tenho 24. Menos quem não faz parte do período? Só o 2, né? O 2 não faz parte do período. O 2 não está se repetindo, ok? Então, nós vamos tirar apenas o 2, ok? Dividido por... No meu período, quantos algarismos está se repetindo? Não é só o 4? É só o 4 que está se repetindo. Então, eu vou colocar apenas um 9, tá?
por causa do 4, apenas o 4 está se repetindo. Se eu tivesse dois números se repetindo, por exemplo, 45, 45, 45, eu colocaria 2 noves. Agora ficou fácil. 24 menos 2 é igual a 22. E eu repito o 9. Como o nosso exercício trouxe as alternativas em forma de fração, era só procurar a fração correspondente, ok? Que era a opção 3, 22 nonos, ok? Já essa dizia, quais dos números apresentados na tabela são, olha só, naturais, tá? Essa é a palavra-chave. Marque todos os naturais. Então vamos lá. O 12 é natural? Lembrando, quem são os naturais? Né? Os naturais são os primeiros números, aqueles que a gente aprende a trabalhar lá desde do Fundamental 1, não é? O 0, 1, 2, 3, 4, e aí vai até o infinito, não é? Então, o 12 faz parte dos naturais? Sim, claro. O menos 15 faz parte dos naturais? Um número negativo faz parte dos naturais? Não. Os negativos fazem parte dos inteiros, né? O 20 faz parte dos naturais? Sim, fazem parte dos naturais. O 0 faz parte dos naturais? Claro, o 0 faz parte dos naturais. 1263 faz parte dos naturais também. E a raiz de 25, pessoal? A raiz de 25 também. A raiz de 25 não é 5, porque 5 vezes 5 é 25. Então 5 é um número natural também, tá? Então vamos lá. Ok. São estes, apenas esses. 1, 2, 3, 4. 5 números naturais nós tínhamos aqui nessa tabela, ok? Era só marcar as 5 opções, ok? Neste exercício, pergunta, quais personagens estão acima de um número irracional? Pessoal, então se atentem a isso. O que é um número irracional? Um número irracional é aquele que não pode ser reescrito em forma de uma fração. Por quê? Porque ele não tem um período, ele não se repete. Então, quais desses números estão em cima de um número irracional? Olha só, a mulher gato está em cima de um número irracional? Nós temos aqui 0,45467. Em algum momento se repetiu? Não. Então a mulher gato está sobre o número irracional. Mas, professor, esse número é infinito, eu não sei se ele vai se repetir. Tudo bem. Mas aqui, com o que você tem em mãos, você não pode dizer que ele vai se repetir. Então nós vamos entender e vamos classificar ele como sendo irracional, porque ele não se repetiu aqui, ok? Já o duas caras, ele está sobre o número 4,45678. Então, olha só, não repetiu também, tá? Não se repete, ou seja, esse também é um número irracional, ok? Não pode ser escrito em forma de uma fração, porque para ser escrito em forma de fração, ele precisa ter um período. Olha o charada. O charada é 9,12. Então, sim, o charada não é um número irracional. Esse número eu consigo escrever na forma de fração, porque ele tem período, ele se repete. Olha, esse daqui é o que nós chamamos de período. Ele se repete. Então o charada é racional. Então não vou marcar o charada como irracional. E o Batman? O Batman tem 10,99787. Professor, o 7 se repetiu. Sim, mas um número ele pode se repetir. O que nós procuramos aqui é uma sequência, né? É um período, ok? Então o Batman aqui, ele também é um número irracional, tá? Ele é infinito e não periódico, não se repetiu. Então nós tínhamos 3 personagens em cima de números irracionais, ok? Então vamos lá, nossa resposta era então a mulher gato, estava sobre o número irracional, o duas caras e o Batman, ok? No último exercício, ele pedia para a gente fazer o quê? Observar a carta que o Coringa tinha na mão e dizer que tipo de número era esse. Então, olha, 3/4. Pessoal, essa estava muito fácil. 3/4 é o quê? Não é uma fração? E todo número que pode ser escrito em forma de fração, ele é o número
racional. Não é verdade? Pronto, era só a gente marcar. Lembrando que o símbolo de racional é esse, tá? Ok? Então, 3/4 é o número racional, ok? Então, vamos lá. Nós temos o conjunto dos números naturais, que vai do 0 até o infinito. Nós temos o conjunto dos números inteiros, que são todos os naturais mais os negativos. Então, dentro dos inteiros aqui, ó, nós temos também os naturais mais os negativos. Ok? Já os racionais, dentro dos racionais nós temos os naturais, nós temos também os inteiros. Na verdade, os inteiros, né, que já tem os naturais, e todos os números decimais, aqueles que podem ser escritos na forma de fração, né? Então, nós podemos colocar aqui as frações, né, os números decimais. E quem são os irracionais? Os irracionais são os números que não podem ser escritos em forma de fração, porque não tem período, tá? Não tem período, ou seja, não se repete em nenhum momento, ok?